Graça e paz, olá a todos e todas. Nós estamos começando mais um devocional para a vida e hoje o nosso título é Deus está oculto? Os textos de referências que servem de base para a nossa reflexão, o primeiro deles está em Isaías capítulo 55, versículo 6, e o segundo está em Jeremias capítulo 29, versículo 13. E eu vou ler na nova Almeida atualizada, a versão que nós estamos usando para esta reflexão. Primeiro texto, portanto, de Isaías 55, versículo 6 diz: Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. O texto de Jeremias 29, 13 diz: Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É comum ouvirmos que as pessoas, muitas vezes, precisam passar por situações desesperadoras, de muito sofrimento e dor, para assim procurarem por Deus. É como se o sofrimento fosse uma condição sine qua non para o encontro com Deus. Mas será assim mesmo? Quem estabeleceu tal regra? Isso condiz com o que as Escrituras proclamam a respeito de Deus? É o que pretendemos abordar neste pequeno texto, esta nossa pequena reflexão. Se tempos de crise e sofrimento levam o ser humano para mais perto de Deus, então sairíamos da pandemia do coronavírus, pela qual nós passamos há alguns anos atrás, como pessoas mais espirituais, mais envolvidas com os valores do reino de Deus, mais solidárias, mais amorosas, mais tolerantes e irmanadas, num projeto de vida comum a todos e todas. No entanto, há muitos sinais que têm apontado em muitas práticas e muitas ações que mostram outra direção. Mostram mais violência, mais corrupção, mais egoísmo, mais intolerância, inclusive intolerância religiosa, desrespeito à vida e a todos e todas que lutam por ela. Parece que Deus está longe e abandonou o ser humano à sua própria sorte, e incluindo isso, inclusive a religião com os religiosos. E isso derruba a tese de que sofrimento leva o ser humano a Deus. Nem sempre isso acontece. Mas não estamos à deriva. Deus não abandonou o seu povo, nem está longe dos que o invocam. Queremos colocar em foco 3 destaques a partir dos textos bíblicos que nós citamos acima, esses pequenos versículos que nós citamos. Primeiro é que Deus está perto do ser humano. E segundo, isso pode ser e por isso o ser humano pode encontrar com Deus. E terceiro, a busca deve partir do coração. Vamos elucidar cada um destes itens, destes focos. Primeiro, Deus está sempre perto. Há uma concepção teológica que enfatiza o aspecto do Deus abscôndido, ou seja, o Deus que está oculto, que não se revela, que não está visível, que se esconde do ser humano. É certo que o Deus revelado pela Bíblia não está visível, não pode ser conceituado pela mente humana limitada, mas, por outro lado, a mesma Bíblia o coloca como um Deus que está perto. Foi por isso que Jesus veio ao mundo como Filho de Deus, revelando esse Deus escondido, colocando-o junto de nós durante sua vida terrena. E depois da sua ressurreição, ele continua por meio do Espírito Santo. E ele continua conosco. É invisível sim, mas longe não. Escondido mais perto. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, nos afirma Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20.
Segundo foco, Deus pode ser encontrado. Ora, se esse Deus escondido, que se revela por meio do seu Filho Jesus e por isso se torna um Deus sempre perto do ser humano, pode e deve ser encontrado por nós. Isso implica uma busca constante, pois só assim podemos saciar o profundo desejo da alma. É isso que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, declara: nossa alma, ó Deus, foi feita para ti e não encontra descanso enquanto não repousa em ti. Precisamos entender que a busca consome nossa existência inteira. Não é um movimento de massa, de encontrar milagres com hora marcada, num êxtase de multidões em torno de alguma personalidade famosa, seja lá quem for. Antes, é uma empreitada pessoal, onde experiências alheias são apenas referências, nunca definitivas. A razão e o intelecto são mobilizados, mas a busca não se esgota pela lógica da filosofia. O melhor exemplo é a luta simbólica de Jacó com Deus no Vale do Jaboque, conforme nós lemos lá em Gênesis, capítulo 32, versículos 22 a 32. Ali é o momento da verdade e da transformação radical de Jacó. O nome do patriarca será mudado, bem como toda a sua vida jamais será a mesma. E ele sabe disso. Por isso sabe também que sua vitória só é possível se perder para Deus. E Jacó impõe e também suplica ao Senhor: não o deixarei ir se você não me abençoar. Dessa luta, Jacó sai aperfeiçoado e abençoado com um nome novo, mas também marcado no seu corpo, como diz o texto bíblico, e mancava por causa da coxa. Todo encontro com Deus deixa a marca que levamos para o resto da vida. Daí ser uma experiência tão pessoal e tão íntima. Terceiro foco: a busca deve ser do coração. Cega a ciência a inútil gleba lavra. Louca a fé vive o sonho do seu culto. Um novo Deus é só uma palavra. Não procures nem creias. Tudo é oculto. Esta é uma estrofe do poema Natal de Fernando Pessoa. A atitude do eu poético é imobilista, paralisante, de quem parou de buscar, desistiu de crer. É a atitude de quem se desiludiu com a fé, já que tudo é oculto. O antídoto para essa maneira de viver é a palavra de Deus por intermédio do profeta Jeremias. Texto que nós citamos no início. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. A atitude correta é, portanto, a busca com o coração, pois isso significa que a busca de Deus se confunde com a busca por nós mesmos, ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos tornamos iluminados no nosso entendimento e na compreensão do mundo. Deus se torna o foco de que precisamos para uma perspectiva correta de tudo que nos cerca e do nosso próprio ser interior. A busca se dá pelo coração, porque é a partir dele que mergulhamos nessa aventura de fé. E fé é algo que ultrapassa os limites da razão. Daí ser algo a ser experimentado no mais profundo do nosso ser, o que a Bíblia chama de coração. Nele encontramos uma nova perspectiva de vida, que nos é concedida pela graça de Deus, dom gratuito recebido pela fé. A nossa resposta a essa dádiva divina é o outro mergulho, o do amor, que só pode partir do coração. Amor a Deus e amor ao próximo. Assim voltamos às questões iniciais do nosso texto e da nossa reflexão. Não é o sofrimento que nos leva a Deus, é a nossa fé em resposta à graça que Ele nos propicia.
E não se trata de um Deus oculto, mas revelado nas Escrituras, na palavra encarnada do Verbo divino, Jesus Cristo, que viveu, morreu e ressuscitou para trazer vida e vida eterna. E mais, o Espírito Santo atualiza a presença de Deus conosco e torna possível o nosso encontro com Ele, marcando para sempre a nossa vida. Busquemos, pois, o Senhor de todo o nosso coração e seremos, certamente seremos, por Ele abençoados. E que assim seja na minha vida, na sua vida, hoje e sempre. Amém. Se você gostou desta reflexão, por favor, deixe aí o seu like, compartilhe, comente e se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal. E que Deus continue abençoando a sua vida hoje e sempre. Amém.